9h16. CBN, Saúde e Bem-Estar. Teve aí o controle no acesso das crianças e adolescentes em sala de aula, né, no uso de celular, de alguns aplicativos, mas em casa a gente sabe que é difícil ter esse controle. Acabou um pouco da farra das crianças ficarem, por exemplo, na cama, né? Agora tem que retomar aí as atividades e o desafio também é manter a postura dentro e fora da sala de aula. Por isso, no Saúde e Bem-Estar de hoje, o Dr. Vitor Vasconcelos com a gente, neurocirurgião, vai trazer algumas orientações importantes para que esses jovens não tenham problemas no futuro, como dor nas costas, né, doutor Vitor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN. De fato, esse é um tema muito importante, já que estamos aí no reinício das atividades letivas. E, claro, as dores nas costas podem acometer a todos e também nessa população, que é uma população mais jovem e também suscetível a má postura, a uma sobrecarga de peso, principalmente por ter também ainda os ossos em crescimento. A postura influencia muito em como que vai se dar a consolidação dessa coluna que está em processo de desenvolvimento. E aí eu fico pensando, né? As crianças demoram mais para reclamar, né, dessas dores. O corpo também é mais flexível, é isso? Exato. A gente, durante o período de desenvolvimento, isso envolve também não apenas a postura, mas também até a estatura, a altura, né? Nós temos o desenvolvimento num período em que os ossos não estão completamente sedimentados. Isso influencia e permite que muitas vezes a má postura possa criar vícios de postura na criança que futuramente se desenvolverão aí em quadros como dores, suscetibilidades a degenerações, a desgastes mais precoces, tá? Daí a importância de falarmos desse tema. A criança e o adolescente que frequenta a escola tem muitos desafios ali de muitas vezes manter uma postura por longas horas, assim como podem ter sobrecargas na mochila, uma postura inadequada ao andar. Esse é o tema de hoje. Para falar um pouco disso, de modo geral, o que se recomenda é que a criança e o adolescente permaneçam durante o período que estiverem em sala de aula, mantendo um alinhamento do corpo de modo que a coluna permaneça a maior parte do tempo reta, para facilitar o nosso entendimento. O paciente sentado com a coluna, o ângulo formando aproximadamente 90 graus entre o ângulo da coluna e as coxas, as pernas, levemente acima da altura do joelho e com um apoio de costas suficiente para pelo menos metade da coluna estar apoiada. Tá? Isso nem sempre é fácil ao longo do período da aula. A gente fica um pouco mais relaxado, escorrega um pouco na cadeira, mas a importância de ressaltar que as posturas inadequadas, elas não só colaboram para que você entre em um quadro de fadiga, ou seja, você sinta mais cansaço, mas também pode causar dores mais crônicas, decorrentes de uma postura inadequada, formando aquelas curvaturas que a gente conhece, como a escoliose, a cifose, mas também gerando contraturas em grupamentos musculares, que por ficarem em posições inadequadas, muitas vezes encurtadas por longos períodos, assim que a criança sai da escola, vai tentar desempenhar alguma atividade, vai dormir à noite, pode incomodar. Tá? Essa é a primeira orientação. Sim, e aí, enquanto o senhor está falando, na verdade, toda semana a gente fala, doutor Vitor já vai arrumando a postura. Ele já foi dando a orientação, já fui me organizando aqui na cadeira também, porque nem sempre a gente tem esse cuidado até com a ergonomia, imagino na escola, né? Também deveria ser uma preocupação até das estruturas mesmo, né, para esses alunos. Sem dúvida, Sandra. E um outro desafio também é que cada vez mais utilizamos as telas, né, para auxílio na atividade educacional. É algo a ser avaliado, porque principalmente quando se utiliza as telas do celular, a tendência é que a gente fique um pouco mais com o pescoço curvado para frente, né? Assim como os tablets, que no geral eles não têm aquela estrutura de um computador fixo, né? No geral, a orientação é que você mantenha também o alinhamento do pescoço reto, então de modo que o centro da tela fique aproximadamente na altura dos olhos,
demandando que você fique pouco ou quase nada curvado, né? Imagina que isso já pode gerar um desconforto por aumentar a sobrecarga sobre a musculatura que apoia a coluna, e somado a isso são longas horas, né? Então, a expectativa de corrigindo a postura em associação também com uma atividade física diária que mantenha essa musculatura bem condicionada, você consiga prevenir o surgimento das dores. E falamos aqui já desses dois momentos, né, mais propensos às dores, que é a postura ao sentar-se e ao uso de tela. Mas também, hoje em dia, é muito importante falar com relação às mochilas, os materiais didáticos, né? Em geral, a mochila não deve ultrapassar 15% do peso corpóreo, né? A gente sabe que quanto mais isso é ultrapassado, maior a sobrecarga da musculatura eretora da espinha, que é uma a musculatura e os ligamentos dessa região, quando sobrecarregados, eles podem formar espécies de inflamações, né? Que isso é até bem nítido quando se faz um exame de ressonância, você vê aquele edema sugestivo de sobrecarga mecânica, tá? É claro que hoje em dia, se você dispõe de mochilas que não necessitam estar apoiadas sobre as costas, é uma boa alternativa, mas se você opta por aquelas que você efetivamente leva nas costas, o ideal é apoiar as duas alças, de modo que também sejam alças com bastante acolchoamento, para que não sobrecarregue, não fique tensionando a musculatura aqui da cintura ao redor do pescoço, né? A gente chama de cintura escapular, para que você não tenha uma sobrecarga sobre nenhum grupo muscular, ou seja, aquele peso seja distribuído de modo uniforme para que toda a coluna consiga suportá-lo e principalmente evitar que seja em demasia, evitar, principalmente nas crianças menores, levar bastante material que não seja o que vai ser realmente utilizado no dia letivo. E aí tem aquelas mochilas, praticamente umas malas, né, com rodinhas que, de alguma forma, facilitam, né? Mas pensando, por exemplo, nos adolescentes que já nem gostam muito dessas mochilas, né? As crianças até gostam mais, mas os adolescentes já preferem, ou melhor, preferem a mochila e não a mala de rodinha. E os adolescentes, nessa fase de transição também, né, que tem o estirão, eles também demoram para aceitar, né, esse crescimento e às vezes tem também essa curvatura, né? Tentando esconder, né, o crescimento. Nesse período, inclusive, é um período exatamente em decorrência do crescimento, é que se não há uma simetria do crescimento, o paciente ele pode começar a adquirir curvaturas laterais, que é o que a gente chama da escoliose do juvenil, né, que é muito mais prevalente, muito mais comum nessa idade. O alerta nesse sentido é observar, né, principalmente o familiar, a simetria da altura dos ombros e da altura da crista ilíaca. O que é esse ossinho aqui onde o cinto encosta na região da bacia? Isso, normalmente, quando o paciente tem uma curvatura um pouco mais acentuada, além das dores que podem começar a vir de modo mais recorrente, ou seja, quando o paciente diariamente ou com muita frequência, principalmente quando fica muito tempo sentado ou de pé, ele tem essa queixa. Além disso, pode surgir também esses desvios que são mais aparentes quando o paciente está sem uma blusa, né? E se há uma suspeita quanto a isso, é importante aproveitar enquanto há esse período do crescimento, porque várias medidas podem ser instauradas no intuito de corrigir essa postura antes que essa postura se consolide e gere um desvio mais permanente que vá incomodar o paciente para a vida toda. A gente falou aí de algumas situações até pensando na prevenção, mas e quando essa criança, esse adolescente já relata dor, né? Qual é a orientação? De modo geral, a dor que vem nessa idade, felizmente, é a dor, na maioria das vezes, de origem muscular e ligamentar em decorrência de uma má postura ou de um paciente que tem um crescimento muito acelerado, ele não está com um condicionamento físico adequado para aquela sobrecarga e gera um desconforto. E raramente são alterações degenerativas, porque a gente sabe que essas alterações, como hérnias de disco, estreitamentos da coluna, são proporcionais ao tempo, né? Um dos fatores de risco é a idade, né? Essa população é menos frequente, a não ser que haja de fato algum tipo de má formação. Mas o alerta é importante de que, quando se trata de uma dor muscular leve, a expectativa é de que em 1 a 2 dias, se ele reduz um pouco as atividades
A gente observa muito o paciente que pode ter uma dor eventual e quando chega no fim de semana, que ele fica menos tempo sentado, essa dor cessa. Nesse contexto, a probabilidade é que uma correção da postura já ajude. Agora, se é uma dor mais recorrente, principalmente, se além da dor ele tem alguma alteração neurológica que a gente consegue perceber por queixas de formigamento, uma queimação ou uma dor mais intensa, o ideal é procurar um especialista em coluna para avaliar o porquê de início essa dor está acontecendo. Não é um público que a gente espere que essa dor se cronifique. Como eu falei, a causa mais comum é uma sobrecarga momentânea da musculatura, seja pelas atividades do dia a dia, seja por uma postura inadequada e que cessa em 1 a 2 dias, mas persistiu um pouco mais do que isso, se associou com qualquer outro sintoma neurológico, como formigamentos, uma sensação de amortecimento, ou uma dor mais persistente, mais intensa, e que se associa a essas alterações, ou pode se associar a essas alterações de postura, visíveis inclusive aos pais, o ideal é buscar um diagnóstico para assim poder tomar as devidas condutas. Aqui uma dúvida também da nossa ouvinte em relação à indicação de fisioterapia ou até pilates para crianças e adolescentes. Isso Isso. É uma alternativa também? Isso pode ser utilizado, é uma das estratégias, inclusive uma das mais frequentes quando se fala das causas miofaciais, ou seja, musculares e ligamentares, né? A partir do momento em que você cessa, né, a estratégia no geral para esses casos é diminuir a sobrecarga que está gerando problema, associar um medicamento caso a dor do paciente seja realmente uma dor mais limitante, normalmente um medicamento que envolva relaxante muscular e alguns formadores. Doutor Vitor, a gente perdeu um pouco o seu áudio. Vamos ver se a gente consegue restabelecer só para concluir. Sandra. Agora sim. Está me ouvindo? Sim. Isso. Então, eu ia falando que, no geral, como as causas são musculares, o que se utiliza para combatê-las é o cessar aquela sobrecarga que possa estar gerando o problema, em associação, utilizar por um curto período de tempo, se houver um desconforto muito grande, medicações como relaxantes musculares e anti-inflamatórios por um curto período de tempo, e depois, no intuito de recondicionar a musculatura, voltar a ter um alongamento adequado e um fortalecimento progressivo, é que se lança a mão da fisioterapia. Tá? Essa é uma estratégia, na maioria das vezes, suficiente para que o paciente melhore das dores. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Obrigada mais uma vez pela participação e por tantos esclarecimentos aqui para os ouvintes. Eu que agradeço e desejo uma ótima semana a todos. Até a próxima. 3h29. Repórter CBN.